Ele só queria lavar o rosto, mas quando abriu a porta errada, encontrou algo que mudaria tudo. Comente de onde você está assistindo. O sol se punha sobre o horizonte de São Paulo, projetando um brilho alaranjado através das janelas do escritório de Rafael Mendonça. Com 35 anos, ele havia transformado uma pequena startup de tecnologia em uma empresa avaliada em bilhões de reais em apenas 8 anos. Da janela de seu escritório na Avenida Faria Lima, ele observava a cidade que nunca dormia, sempre em movimento, assim como sua mente. Rafael, a reunião com os investidores chineses está confirmada para amanhã às 9. Marcela, sua assistente executiva, entrou na sala com um tablet na mão. E não se esqueça do jantar de hoje à noite no Fazano. O pessoal da Invest SP estará lá. Rafael passou a mão pelos cabelos negros bem cortados e suspirou. Mais um compromisso social onde teria que sorrir e falar sobre perspectivas de crescimento, lucros e expansão. Às vezes, ele se perguntava se havia mais na vida além daquelas 4 paredes de vidro. Obrigado, Marcela. Pode ir para casa, já está tarde. O senhor também deveria, são quase 8 da noite. Rafael assentiu, mas ambos sabiam que ele ainda ficaria pelo menos mais 1 hora revisando projeções financeiras. A empresa havia crescido 30% no último trimestre, mas ele queria mais. Sempre mais. Às 9h30 seu estômago protestou. Não havia almoçado adequadamente, consumindo apenas um sanduíche rápido entre reuniões. Desligou o computador, pegou o blazer italiano e desceu até a garagem onde seu Mercedes-Benz o aguardava. O restaurante Raízes no Itaim Bibi não era tão badalado quanto o Fazano, mas a comida era excepcional. Uma fusão de alta gastronomia com ingredientes típicos brasileiros. Rafael apreciava o equilíbrio entre tradição e inovação que o chefe conseguia criar em cada prato. Senhor Mendonça, bem-vindo novamente. O maître o recebeu com a formalidade habitual. Mesa de sempre? Sim, por favor. E traga uma garrafa de vinho tinto brasileiro, aquele da Serra Gaúcha que experimentei mês passado. A mesa discreta no canto oferecia privacidade e uma vista do salão principal. Rafael gostava de observar as pessoas enquanto comia sozinho. Casais em encontros, famílias celebrando, executivos fechando negócios, todos com suas histórias, suas lutas, seus sonhos. Após saborear um risoto de açafrão com camarões, sentiu necessidade de usar o banheiro. Levantou-se e seguiu pelo corredor discretamente iluminado. Distraído, respondendo a uma mensagem no celular sobre os investidores chineses, não percebeu que havia entrado pela porta errada até que ouviu um soluço. Levantou os olhos do celular e congelou. Estava no banheiro feminino. E não estava sozinho. Encostada na parede, uma mulher de aproximadamente 30 anos chorava silenciosamente. Vestia o uniforme branco dos chefes do restaurante, agora com manchas de molho e farinha. Seu cabelo cacheado castanho estava parcialmente preso, com alguns fios soltos emoldurando o rosto molhado pelas lágrimas. Me desculpe, gaguejou Rafael embaraçado. Entrei no banheiro errado. A mulher se sobressaltou, rapidamente enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Não, tudo bem. Eu já estava de saída. Sua voz era firme, apesar dos olhos vermelhos. Rafael deveria ter saído imediatamente. Era o protocolo social adequado. Em vez disso, algo naquela cena o manteve parado. Você está bem? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. A chefe o encarou surpresa com a pergunta. Por um instante, pareceu considerar responder com a automática "estou bem", que todos usamos quando não queremos compartilhar nossa dor. Mas então seus ombros caíram. Na verdade, não. Um sorriso triste se formou em seus lábios. Mas não é algo que se discuta com um cliente no banheiro feminino. Havia algo naquela honestidade crua que tocou Rafael. Normalmente cercado por pessoas que diziam o que ele queria ouvir, aquela franqueza o pegou desprevenido. Sou Rafael. Ele se apresentou estendendo a mão. Ela hesitou por um momento antes de apertá-la. Sua mão era pequena, mas o aperto era firme. Luísa Santos. Sou a chefe de cozinha quente daqui. Eu sou o cara que entrou no banheiro errado, brincou Rafael tentando aliviar o clima. Para sua surpresa, Luísa soltou uma risada genuína, transformando completamente seu rosto. Rafael sentiu algo estranho no peito,
uma sensação que não experimentava há muito tempo. Bem, Sr. Rafael do banheiro errado, agradeço sua preocupação, mas preciso voltar à cozinha. Claro, Rafael assentiu dando um passo para o lado. Só, se precisar conversar... Luísa o olhou com curiosidade, como se tentasse decifrar um enigma. Obrigada, mas duvido que nossos caminhos se cruzem novamente, a menos que você continue frequentando o banheiro feminino. Com essas palavras e um último sorriso, ela saiu, deixando para trás apenas o leve aroma de ervas frescas e o eco de sua risada na mente de Rafael. Ele permaneceu ali por alguns segundos, sentindo-se estranhamente atordoado, como se tivesse testemunhado algo importante, sem entender exatamente o que. Ao sair, percebendo finalmente o símbolo feminino na porta, prometeu a si mesmo que descobriria o que havia feito Luísa Santos chorar naquele banheiro. 6 da manhã, e a cozinha do Raízes já fervilhava de atividade. Luísa entrou ajustando o avental imaculadamente branco, cabelos presos em um coque firme. Apesar de ter dormido apenas 4 horas, seus olhos castanhos estavam alertas, examinando cada detalhe ao seu redor. A cozinha era seu domínio, o único lugar onde sentia total controle em sua vida, muitas vezes caótica. Bom dia, chefe, cumprimentou Mateus, seu sous-chefe de confiança, que já preparava os insumos do dia. Bom dia, como estamos com o abastecimento de peixe fresco? O fornecedor entregou tudo? Sim, chefe, tudo conforme especificado, inclusive aquele robalo que você queria testar para o novo menu. Luísa assentiu, satisfeita. Precisavam inovar constantemente para manter a clientela fiel, especialmente agora. Verificou seu celular rapidamente antes de guardá-lo. Nenhuma mensagem do Sr. Peixoto, dono do restaurante. Talvez fosse um bom sinal. Respirou fundo, tentando afastar o nó que se formara em sua garganta desde a conversa do dia anterior. O restaurante não está gerando lucro suficiente, o Sr. Peixoto havia dito. Tenho uma oferta para vender o imóvel. Em 3 meses, fecharemos as portas. 3 meses. 90 dias para salvar o sonho de sua vida. O restaurante onde havia crescido profissionalmente, onde finalmente se tornara chefe depois de anos de luta em um ambiente predominantemente masculino. O lugar onde cada receita contava uma história do Brasil, das viagens que fizera pelo país, documentando sabores esquecidos. Chefe, está tudo bem? Mateus a observava com preocupação. Tudo ótimo, ela forçou um sorriso. Vamos trabalhar no menu degustação para o evento da próxima semana. Enquanto cortava legumes com precisão milimétrica, sua mente vagava para o estranho encontro da noite anterior. O homem do banheiro, Rafael, com seu terno impecável e olhar curioso. Havia algo genuíno em sua preocupação que a pegara desprevenida. Em seus 32 anos, Luísa aprendera a não esperar muito da elite paulistana que frequentava o restaurante. Para a maioria, ela era apenas uma funcionária invisível que preparava suas refeições. No entanto, aquele breve momento de conexão a fizera sorrir em meio às lágrimas, uma pequena luz em um dia sombrio. Chefe, telefone para você. É o Sr. Peixoto. Ana, a hostess, apareceu na porta da cozinha com o telefone sem fio. O estômago de Luísa afundou. Secou as mãos no avental e pegou o aparelho, afastando-se para um canto mais tranquilo. Bom dia, Sr. Peixoto. Luísa, preciso que você receba alguém hoje à tarde. Um potencial comprador quer conhecer as instalações. Ela sentiu o sangue gelar. Tão rápido. Achei que tínhamos 3 meses. E temos. Mas isso não significa que não deva mostrar o espaço para interessados. Ele chegará às 4. Mostre tudo, inclusive a adega. Luísa engoliu a revolta crescente. Mal havia digerido a notícia do fechamento e já precisava servir de guia para alguém que provavelmente transformaria seu santuário gastronômico em mais um café gourmet sem personalidade, ou pior, uma loja de roupas de grife. Como quiser. Qual o nome dele? Rafael Mendonça, CEO da Tec Brasil. Parece interessado no ponto comercial. O telefone quase escorregou de sua mão. Rafael, o mesmo da noite anterior, seria possível tal coincidência ou ele havia planejado tudo? A lembrança da vulnerabilidade que demonstrara subitamente a envergonhou. Havia chorado na frente de um homem que agora poderia ser responsável por destruir seu sonho. Luísa, você entendeu?
A voz impaciente do Sr. Peixoto a trouxe de volta. Sim, senhor. Receberei o Sr. Mendonça às 4. Ao desligar, sentiu uma determinação feroz crescer dentro de si. Se Rafael Mendonça pensava que poderia simplesmente comprar e demolir anos de tradição culinária, teria uma surpresa. Luísa Santos não entregaria o Raízes sem lutar. O dia passou em um borrão de preparações e serviço de almoço. Às 3h30, Luísa trocou o uniforme manchado por um limpo, soltou os cabelos cacheados do coque apertado e aplicou um leve batom. Não por vaidade, mas por estratégia. Ele a veria como uma profissional competente, não como a mulher fragilizada do banheiro. Pontualmente às 4, Ana a chamou. Chefe, o Sr. Mendonça está aqui. Respirando fundo, Luísa caminhou até o salão principal, agora vazio entre o almoço e o jantar. E lá estava ele, observando o ambiente com interesse genuíno, não com o olhar calculista que ela esperava. Vestindo um terno azul marinho que certamente custava mais que 3 meses de seu salário, Rafael Mendonça parecia ainda mais imponente à luz do dia. Quando seus olhares se encontraram, o reconhecimento foi imediato. Um sorriso surpreso surgiu no rosto dele, enquanto a expressão dela permaneceu deliberadamente neutra. Ora, se não é a chefe Luísa Santos, ele disse, aproximando-se com a mão estendida. O mundo é mesmo pequeno. Senhor Mendonça, ela respondeu formalmente, apertando sua mão brevemente. O Sr. Peixoto me pediu para mostrar as instalações. Por favor, me acompanhe. Uma sombra de confusão passou pelo rosto dele, provavelmente esperando o mesmo calor da noite anterior. Mas Luísa havia erguido todos os seus muros. Este não era um encontro casual em um banheiro. Era uma batalha pelo futuro de seu restaurante. Claro, Rafael concordou, seu tom profissional espelhando o dela. Estou ansioso para conhecer a cozinha onde nascem aqueles pratos extraordinários. Luísa hesitou por um instante, surpresa pelo comentário. A maioria dos possíveis compradores se interessava apenas pelo valor do imóvel, localização, metragem. Nunca pela comida. Por aqui, então. Ela indicou o caminho, tentando ignorar a curiosidade que crescia dentro dela. Quem realmente era Rafael Mendonça? E o que ele realmente queria com o Raízes? E esta é nossa adega climatizada, explicou Luísa, abrindo a pesada porta de madeira. Mantemos aproximadamente 200 rótulos, muitos deles vinhos brasileiros que harmonizam perfeitamente com nossa proposta gastronômica. Rafael admirou as garrafas cuidadosamente organizadas. A visita já durava quase 1 hora, e ele estava impressionado não apenas com a estrutura do restaurante, mas principalmente com a paixão que transbordava em cada palavra de Luísa. Mesmo com a postura defensiva, ela não conseguia esconder o amor pelo lugar. Você realmente conhece cada cantinho deste restaurante, comentou Rafael. Trabalhei aqui primeiro como auxiliar de cozinha, depois como subchefe, até finalmente me tornar chefe principal, respondeu Luísa, incapaz de esconder o orgulho. São 10 anos de história. 10 anos? Rafael pareceu genuinamente surpreso. E mesmo assim o Sr. Peixoto está considerando vender? Luísa hesitou. Não deveria discutir os problemas financeiros do restaurante com um potencial comprador, mas algo na expressão de Rafael a deixava desconfortável com a ideia de mentir. Os números não estão favoráveis nos últimos meses, ela admitiu finalmente. O mercado gastronômico em São Paulo é extremamente competitivo. Novos restaurantes abrem toda semana com chefes celebridades e milhões em publicidade. Rafael assentiu compreensivo. É a maldição da cidade grande. Qualidade nem sempre é suficiente para sobreviver. Eles saíram da adega e voltaram para o salão principal. O sol da tarde entrava pelas amplas janelas, iluminando o piso de madeira e as mesas de carvalho escuro. As paredes exibiam fotografias em preto e branco de diferentes regiões do Brasil. Pescadores no litoral nordestino, colheita de café em Minas Gerais, mercados ribeirinhos na Amazônia. Quem tirou essas fotos? Perguntou Rafael, aproximando-se de uma imagem particularmente marcante de uma senhora indígena preparando farinha de mandioca. Eu, respondeu Luísa, um leve rubor colorindo suas bochechas. Antes de me dedicar completamente à cozinha, passei 2 anos viajando pelo Brasil, documentando técnicas culinárias tradicionais. Cada prato do nosso menu tem uma história, uma conexão com algum lugar que visitei.
Rafael a olhou com renovado interesse. Então você não é apenas chefe, mas também fotógrafa e pesquisadora? Sou uma contadora de histórias através da comida, ela corrigiu, permitindo-se um pequeno sorriso. A gastronomia brasileira tem uma riqueza incrível que muitas vezes é ofuscada pela visão estereotipada que se tem dela. Como assim? Muita gente reduz nossa culinária a feijoada e caipirinha, quando na verdade temos uma diversidade impressionante. O Brasil tem mais de 500 anos de fusão de culturas indígenas, africanas, europeias e asiáticas. Cada região desenvolveu técnicas únicas baseadas em ingredientes locais. É esse conhecimento que tento preservar e reinventar no Raízes. Rafael olhou ao redor como se visse o lugar com novos olhos. E o que acontecerá com essas histórias se o restaurante fechar? A pergunta atingiu Luísa como um soco no estômago. Elas se perderão, respondeu em voz baixa. Como tantas outras histórias brasileiras que nunca foram contadas. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Por um momento, Luísa esqueceu que Rafael era um potencial comprador. Um empresário de tecnologia provavelmente interessado apenas no ponto comercial, não nas memórias e tradições que as paredes do Raízes guardavam. Desculpe a indiscrição. Rafael quebrou o silêncio. Mas você considerou assumir o restaurante, comprar do Sr. Peixoto? Luísa deu uma risada amarga. Com qual dinheiro? Sou chefe, não herdeira. Meus pais eram professores de escola pública em Belém do Pará. Tudo o que tenho está investido em minha formação e nas viagens de pesquisa. A realidade é que lugares como o Raízes estão fadados a desaparecer para dar lugar a empreendimentos mais lucrativos. Ela não conseguiu esconder a nota de amargura em sua voz. Rafael a estudou por um momento, pensativo. E se houvesse uma alternativa? Que tipo de alternativa? Uma parceria, um investimento que mantivesse a essência do Raízes, mas com uma estratégia de negócios renovada. Luísa cruzou os braços desconfiada. Não estou entendendo aonde quer chegar, Sr. Mendonça. Rafael, por favor, ele corrigiu com um sorriso. E estou sugerindo que talvez eu não queira comprar este espaço para transformá-lo em outra coisa. Talvez eu esteja interessado no potencial que já existe aqui. O coração de Luísa acelerou, mas ela se forçou a manter a compostura. Havia aprendido da maneira mais difícil a não confiar em promessas fáceis, especialmente vindas de homens ricos em trajes caros. Com todo respeito, Rafael, por que um CEO de tecnologia se interessaria por um restaurante à beira da falência? Ele deu de ombros, um gesto estranhamente despretensioso para alguém em sua posição. Digamos que seu risoto de açafrão com camarões me conquistou. Ou talvez eu precise de um hobby fora do mundo corporativo. Gastronomia não é hobby, ela respondeu, incapaz de esconder a irritação. É cultura, é patrimônio. Exatamente por isso estou interessado, ele respondeu subitamente sério. No mundo da tecnologia, construímos coisas que serão obsoletas em poucos anos. O que você faz aqui e tem raízes mais profundas. Antes que Luísa pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Mateus. A equipe do jantar precisava dela na cozinha urgentemente. Preciso voltar ao trabalho, ela disse guardando o telefone. O serviço de jantar começa em 1 hora. Claro, Rafael assentiu. Foi um prazer conhecer as instalações e reencontrar você em circunstâncias menos inusitadas. Um leve sorriso escapou dos lábios de Luísa. O banheiro feminino não é exatamente o local ideal para primeiras impressões, não é? Depende da perspectiva. Aquele encontro me fez voltar aqui para jantar 3 vezes na última semana, e agora estou considerando investir no lugar. Luísa sentiu o rosto esquentar. A ideia de que ele havia retornado várias vezes, possivelmente para vê-la, a deixou momentaneamente sem palavras. Olha, eu sei que você provavelmente tem reservas sobre minhas intenções, Rafael continuou. Mas gostaria de discutir algumas ideias com você, de maneira oficial, com o Sr. Peixoto, se preferir. Acho que podemos encontrar uma solução onde todos saiam ganhando. Quando ele estendeu seu cartão de visitas, seus dedos roçaram levemente nos dela. Um contato breve, quase imperceptível, mas que enviou uma corrente elétrica pelo braço de Luísa. Pense no assunto, ele disse, e quando estiver pronta, me ligue. Com isso, Rafael se despediu com um aceno e caminhou até a saída, deixando para trás uma Luísa confusa, desconfiada e, contra sua vontade, ligeiramente esperançosa. Ele quer o quê?
Mateus quase derrubou a panela de molho que mexia. 3 dias haviam se passado desde a visita de Rafael ao restaurante. O cartão de visitas dele, elegante e minimalista, permanecia na carteira de Luísa, praticamente queimando um buraco metafórico com sua presença. Ele sugeriu uma parceria. Luísa respondeu em voz baixa, cortando cenouras com precisão cirúrgica. Disse que não quer transformar o espaço em outra coisa, mas investir no que já existe aqui. E você acredita nisso? Mateus era seu amigo mais antigo na cozinha, um paraense como ela, que havia se mudado para São Paulo em busca de oportunidades. Eles haviam sobrevivido juntos às duras hierarquias das cozinhas profissionais, ao sexismo, aos turnos exaustivos. Não sei, admitiu Luísa. Parece bom demais para ser verdade. Por que um milionário da tecnologia se interessaria por salvar nosso restaurante? Mateus levantou uma sobrancelha de forma sugestiva. Talvez ele esteja interessado na chefe, não apenas no restaurante. Não seja ridículo. Luísa revirou os olhos, ignorando o calor que subia pelo seu pescoço. Homens como Rafael Mendonça não se interessam romanticamente por mulheres como eu. Como você. Você quer dizer talentosa, inteligente e linda? Quero dizer sem pedigree social, sem conta bancária impressionante e sem tempo para joguinhos da alta sociedade. Ela jogou as cenouras na panela com mais força que o necessário. Além disso, estamos falando de negócios, não de romance. O restaurante é minha prioridade. O restaurante estava fechado para clientes naquela segunda-feira, como de costume, mas a equipe trabalhava no desenvolvimento de novos pratos. Luísa havia decidido renovar completamente o menu, uma última tentativa desesperada de atrair a atenção da mídia especializada antes que o prazo fatal se encerrasse. Seu celular tocou. Era o Sr. Peixoto. Luísa, preciso que venha ao meu escritório amanhã às 10. O Sr. Mendonça fez uma proposta interessante e gostaria de discuti-la com você presente. Seu coração disparou. Que tipo de proposta, senhor? Prefiro discutir pessoalmente, mas devo dizer que estou surpreso. Pensei que ele quisesse apenas o imóvel. Após desligar, Luísa permaneceu imóvel por alguns instantes, a mente fervilhando de possibilidades. Seria possível que o Raízes tivesse uma chance? Ou Rafael estava apenas jogando algum tipo de jogo elaborado? Você vai encontrá-lo? Perguntou Mateus, notando sua expressão pensativa. Sim, preciso pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. Naquela noite, Luísa mal conseguiu dormir. Seu pequeno apartamento em Pinheiros, normalmente um refúgio acolhedor, parecia sufocante. Ela abriu a janela, deixando o ar fresco da noite paulistana entrar. Lá fora, a cidade pulsava implacável, indiferente aos dramas pessoais de cada um de seus milhões de habitantes. Desde pequena, Luísa havia aprendido a lutar pelo que queria. Filha de um professor de história e uma professora de literatura, crescera em um lar modesto em Belém do Pará, onde o amor pelos livros e pela comida se misturavam. Sua avó, dona de um pequeno restaurante regional, havia lhe ensinado os segredos dos temperos amazônicos, das técnicas indígenas, do respeito pelos ingredientes. Quando decidiu se mudar para São Paulo aos 22 anos para estudar gastronomia, muitos acharam que era loucura. Vai ser só mais uma nordestina tentando sobreviver na cidade grande, alguns diziam, ignorando que tecnicamente ela era nortista, não nordestina, mas ela provara seu valor. Estudara, trabalhara em restaurantes renomados, suportara o assédio e os preconceitos regionais, até finalmente conquistar o cargo de chefe no Raízes. E agora, todo esse esforço poderia desaparecer em 90 dias. Na manhã seguinte, Luísa escolheu cuidadosamente sua roupa. Um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, calça preta e sapatos baixos confortáveis. Queria parecer profissional, competente, alguém que merecia ser levada a sério. Prendeu os cabelos em um coque elegante e aplicou uma maquiagem leve. Não para impressionar Rafael Mendonça, disse a si mesma, mas para se sentir confiante. O escritório do Sr. Peixoto ficava no Itaim, a apenas algumas quadras do restaurante. Quando Luísa chegou pontualmente às 10 horas, Rafael já estava lá conversando animadamente com o proprietário. Ambos homens se levantaram quando ela entrou. Luísa, bom dia, o Sr. Peixoto sorriu. Algo raro nos últimos tempos. O senhor. Mendonça estava justamente falando sobre suas criações culinárias. Bom dia.
Ela cumprimentou formalmente, notando que Rafael vestia trajes mais casuais hoje. Calça jeans de grife, camisa social azul claro com as mangas dobradas, revelando um relógio que provavelmente custava mais que seu aluguel anual. Por favor, sente-se, ofereceu o Sr. Peixoto. Temos muito a discutir. Luísa observou com apreensão enquanto Rafael abria seu notebook e exibia uma apresentação cuidadosamente elaborada. Como mencionei ao Sr. Peixoto, estou interessado em formar uma parceria para revitalizar o Raízes, não em transformá-lo em outro negócio, começou Rafael. Depois de pesquisar sobre o restaurante e sua proposta única, acredito que o problema não seja a qualidade ou o conceito, mas sim a estratégia de marketing e algumas questões operacionais. Luísa franziu o senho. Está sugerindo que não sabemos administrar nosso próprio restaurante? Rafael manteve a calma diante de sua hostilidade. Estou sugerindo que existem ferramentas e abordagens modernas que podem complementar o excelente trabalho culinário que você já realiza. E qual seria seu papel nessa revitalização? Ela perguntou cruzando os braços. Investimento financeiro para estabilizar a operação, consultoria estratégica e desenvolvimento de uma plataforma digital personalizada para o Raízes. Plataforma digital? O Sr. Peixoto perguntou confuso. Um aplicativo exclusivo, que não apenas permitiria reservas, mas também contaria a história de cada prato, com informações sobre sua origem regional, os produtores dos ingredientes, harmonizações recomendadas, explicou Rafael, passando para o próximo slide. Poderíamos até incorporar as belíssimas fotografias da chefe Luísa e suas pesquisas etnográficas. Luísa sentiu uma mistura de surpresa e desconfiança. A ideia era boa, tinha que admitir. Mas por que ele se interessaria tanto pelo restaurante a ponto de criar uma apresentação tão detalhada? Qual seria sua participação na sociedade? Perguntou diretamente. 40%, respondeu Rafael sem hesitar. Sr. Peixoto manteria 40%. E você, chefe Luísa, receberia 20%. Luísa quase engasgou. Eu? Mas não tenho capital para investir. Seu investimento seria seu conhecimento e talento culinário, explicou Rafael. Você é a alma deste restaurante. Sem você, o Raízes perderia sua essência. O Sr. Peixoto observava a interação com interesse. Confesso que estou surpreso com sua proposta, Sr. Mendonça. Esperava uma oferta para comprar o imóvel, não para salvar o restaurante. A tecnologia não é minha única paixão, respondeu Rafael. Sempre apreciei a boa gastronomia e acredito no potencial cultural e comercial do Raízes. Com a abordagem certa, podemos não apenas salvar o restaurante, mas transformá-lo em um case de sucesso. Luísa permanecia em silêncio, processando a proposta. Era generosa, inesperada e potencialmente a salvação do Raízes, mas sua desconfiança natural a impedia de aceitar imediatamente. Por que o Raízes? Ela perguntou finalmente. Existem dezenas de restaurantes mais badalados em São Paulo, com chefes famosos e localizações melhores. Por que se interessar por nós? O olhar de Rafael encontrou o dela, sincero e direto. Porque nenhum deles conta a história do Brasil através da comida como vocês fazem. E porque nenhum deles tem você. Um silêncio carregado preencheu a sala. O Sr. Peixoto parecia desconfortável, como se tivesse acabado de perceber que havia algo mais acontecendo além de uma simples negociação comercial. Bem, ele pigarreou, a proposta parece muito interessante. Preciso consultar meu advogado, é claro, mas estou inclinado a aceitar. E você, Luísa? Todos os instintos de autopreservação de Luísa gritavam para que ela fosse cautelosa. Nunca confiara em soluções fáceis ou em homens ricos com sorrisos encantadores. Sua vida inteira havia sido uma luta constante, onde nada vinha de graça. Mas ao olhar para Rafael percebeu que talvez, apenas talvez, ele fosse sincero em seu interesse pelo restaurante. E se não fosse, o que tinha a perder? O Raízes já estava com os dias contados de qualquer forma. Preciso pensar, respondeu finalmente. Isso é inesperado. Claro. Rafael assentiu compreensivamente. Tome o tempo que precisar. Enquanto isso, se me permitirem, gostaria de jantar no Raízes esta noite. Como cliente, não como potencial sócio. O Sr. Peixoto sorriu amplamente. Será um prazer recebê-lo, Sr. Mendonça.
Ao sair do escritório, Luísa sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Parte dela queria acreditar na proposta milagrosa de Rafael. Outra parte esperava pelo inevitável golpe, pela revelação de suas verdadeiras intenções. «Chefe Luísa», chamou Rafael, alcançando-a na calçada. «Um momento, por favor». Ela se virou, erguendo o queixo em uma postura defensiva. «Sim? Sei que deve estar se perguntando se há algo mais por trás da minha proposta», ele disse, surpreendendo-a com sua franqueza. «E sim, confesso que fiquei intrigado desde nosso encontro no banheiro. Mas isso não diminui meu interesse genuíno pelo restaurante e pelo seu trabalho. Sr. Mendonça. Rafael, por favor». «Rafael», ela corrigiu. «Aprecio sua honestidade, mas preciso que entenda uma coisa. O Raízes é minha vida. Não é um hobby, não é um investimento especulativo e certamente não é um pretexto para flertes». Em vez de se ofender, ele sorriu. «Entendo perfeitamente e respeito isso. A proposta que fiz é séria e independente de qualquer atração pessoal que possa existir. Se decidir aceitar, trabalharemos juntos profissionalmente, sem misturar as coisas». Luísa assentiu, sentindo-se levemente envergonhada por sua aspereza. «Obrigada. Vou considerar sua oferta com cuidado. É tudo o que peço». Ele olhou para o relógio. «Tenho uma reunião agora, mas estarei no restaurante às 8, como cliente comum». «Como cliente comum», ela repetiu, um pequeno sorriso escapando contra sua vontade. «Até mais tarde, então». Enquanto caminhava de volta ao Raízes, Luísa se perguntou se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida ou a aceitar a maior oportunidade que já havia surgido em seu caminho. E talvez mais perturbador, questionou-se se conseguiria realmente trabalhar com Rafael Mendonça, mantendo apenas uma relação estritamente profissional. O Raízes estava inusitadamente cheio para uma terça-feira à noite. Luísa observava o salão através da pequena janela que separava a cozinha da área dos clientes. Já passava das 8, e não havia sinal de Rafael. «Ele vai aparecer», disse Mateus, notando sua inquietação. «Homens como ele não perdem a oportunidade de exibir seu poder». «Não é isso», protestou Luísa, afastando-se da janela. «Só quero saber se precisamos reservar uma mesa ou não». «Claro», Mateus sorriu ironicamente. «É só por questões logísticas que você está olhando para a porta a cada 30 segundos». Luísa revirou os olhos, mas não pôde evitar um sorriso relutante. Mateus a conhecia bem demais. Apesar de todas as suas reservas sobre Rafael e sua proposta aparentemente generosa, havia algo nele que a intrigava. Talvez fosse o contraste entre o poderoso executivo e o homem que havia demonstrado genuíno interesse por seu trabalho e pelo restaurante. «Chefe», Ana, a hostess, entrou na cozinha. «O Sr. Mendonça chegou. Pedi que aguardasse no bar enquanto preparamos a mesa». O coração de Luísa acelerou inexplicavelmente. «Diga a ele que vou preparar um menu especial de degustação. Pergunte se ele tem alguma restrição alimentar». «Sim, chefe». Enquanto Ana saía, Mateus levantou uma sobrancelha. «Menu especial de degustação? É assim que tratamos todos os nossos clientes comuns? Quero mostrar a ele o potencial do restaurante», Luísa respondeu defensivamente. «É uma decisão puramente profissional. Se você diz». Mateus sorriu e voltou a se concentrar nos pratos da noite. Luísa imediatamente começou a planejar um menu que representasse a verdadeira essência do Raízes. Selecionou cuidadosamente 8 pratos que contavam a história de diferentes regiões do Brasil, desde o extremo norte até o sul. Cada prato era uma pequena obra de arte, não apenas em apresentação, mas em significado cultural e histórico. Quando Rafael foi conduzido à sua mesa, uma pequena alcova discreta com vista para o jardim interno, Luísa observou à distância. Ele parecia relaxado, diferente da persona corporativa que havia apresentado a proposta de negócios pela manhã. Vestia uma camisa escura com as mangas arregaçadas, o que lhe dava um ar mais acessível, menos intimidador. «Vou atender a mesa dele pessoalmente», anunciou Luísa à equipe, pegando o primeiro prato da sequência. «Posso fazer isso, chefe», ofereceu um dos garçons. «Não, obrigada. Esse é um cliente especial». Ao se aproximar da mesa de Rafael, Luísa sentiu uma onda de nervosismo que não experimentava desde seus primeiros dias como chefe. Ele sorriu ao vê-la,
levantando-se ligeiramente. Chefe Luísa, que surpresa agradável. Não esperava ser atendido pela própria chefe. Bem-vindo ao Raízes, Sr. Mendonça. Ela respondeu formalmente, colocando o primeiro prato na mesa. Preparei um menu especial de degustação que representa a jornada gastronômica que nosso restaurante oferece. Ele olhou para o prato com genuína curiosidade. Uma pequena porção de peixe fresco marinado em tucupi, um molho extraído da mandioca, típico da região norte, acompanhado de farofa de jambu, erva amazônica que causava um leve formigamento nos lábios. Este primeiro prato homenageia minhas raízes paraenses, explicou Luísa, incapaz de esconder o orgulho em sua voz. O tucupi é um ingrediente indígena que precisa ser fervido por horas para perder suas propriedades tóxicas. É uma técnica ancestral que poucas pessoas conhecem hoje em dia. Fascinante, murmurou Rafael, genuinamente impressionado. A história da gastronomia é também a história de um povo, não é? Exatamente, Luísa sorriu, surpresa pelo entendimento. Se me permite a sugestão, experimente primeiro um pouco do peixe sem o jambu, depois combine os dois. Rafael seguiu a instrução e seus olhos se arregalaram ao sentir o formigamento característico da erva. Incrível! É como se a comida estivesse viva na boca. É justamente essa sensação que atrai tantos chefes estrangeiros para estudar os ingredientes amazônicos, explicou Luísa. Temos sabores e texturas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Assim, seguiu-se a noite com Luísa trazendo pessoalmente cada prato e explicando sua origem, técnica e significado. Um vatapá baiano com influências africanas, um cordeiro com ervas do Pampa gaúcho, um prato inspirado nos imigrantes japoneses de São Paulo. Cada criação contava uma história de miscigenação cultural, resistência e criatividade culinária. Rafael escutava atentamente cada explicação, fazendo perguntas perspicazes e demonstrando um interesse que parecia genuíno. Em algum momento durante o jantar, a formalidade inicial entre eles havia se dissipado, substituída por uma conversa fluida sobre comida, cultura e tradições. Como você decidiu se tornar chefe? Perguntou Rafael entre um prato e outro. Luísa hesitou momentaneamente. Não estava acostumada a falar sobre si mesma para os clientes. Mas havia algo no olhar atento de Rafael que a fez sentir-se à vontade para compartilhar. Minha avó tinha um pequeno restaurante em Belém. Ela me ensinava a cozinhar enquanto contava histórias sobre os ingredientes, sobre como nossos ancestrais indígenas e africanos contribuíram para nossa culinária. Quando ela faleceu, percebi que aquele conhecimento poderia se perder se ninguém o preservasse e valorizasse. Então você veio para São Paulo? Sim, para estudar gastronomia formalmente, mas logo percebi que as escolas aqui ensinam principalmente técnicas francesas e italianas. A culinária brasileira é tratada como algo secundário, folclórico. Luísa fez uma pausa, percebendo que raramente falava sobre isso com tanta paixão. Decidi que queria mudar essa perspectiva, mostrar que nossa gastronomia tem tanto valor técnico e cultural quanto qualquer outra. Rafael a observava com intensidade. E por isso você viajou pelo país fotografando e pesquisando? Exatamente. Foi uma espécie de missão pessoal. Usei todas as minhas economias. Trabalhei em restaurantes locais pelo caminho para financiar a viagem. Foram 2 anos incríveis. Impressionante, Rafael comentou sinceramente. A maioria das pessoas não teria essa coragem ou comprometimento. Luísa sentiu o rosto esquentar com o elogio. Obrigada. Mas não foi nada heróico. Apenas fiz o que sentia que precisava ser feito. O último prato da degustação era uma sobremesa, um petit gâteau de cupuaçu, fruta amazônica similar ao cacau, com sorvete de castanha do Pará e calda de açaí. Esta é minha interpretação contemporânea de sabores tradicionais da Amazônia, explicou Luísa, colocando delicadamente o prato à frente de Rafael. A combinação do calor do petit gâteau com o frio do sorvete representa o contraste entre tradição e inovação que buscamos no Raízes. Quando Rafael provou a sobremesa, fechou os olhos por um momento, como se saboreasse não apenas o doce, mas a experiência completa que havia vivido naquela noite. Luísa, ele disse suavemente, usando seu primeiro nome sem formalidades pela primeira vez, isso foi muito mais que um jantar. Foi uma verdadeira experiência cultural.
Agora entendo completamente por que este restaurante precisa ser salvo. Algo na sinceridade de sua voz quebrou um pouco das defesas que Luísa havia construído. Talvez, apenas talvez, ele realmente se importasse com o Raízes e não estivesse apenas jogando algum tipo de jogo elaborado. Fico feliz que tenha gostado, ela respondeu, permitindo-se um sorriso genuíno. Gostaria de me acompanhar para um café? Convidou Rafael. Já acabei meu jantar e gostaria de continuar nossa conversa se você puder. Luísa olhou para o relógio. Já passava das 10 e o movimento no restaurante havia diminuído consideravelmente. Mateus poderia supervisionar o fechamento da cozinha. Só um momento, ela respondeu, retornando à cozinha para avisar sua equipe. Mateus sorriu ao ouvir que ela sairia para um café com Rafael. Vai com calma, chefe. Lembre-se que esse cara pode comprar o restaurante só para impressionar você. Não é um encontro, Luísa protestou. É uma continuação da negociação. Claro, uma negociação tomando café à noite. Totalmente profissional. Ignorando as provocações de Mateus, Luísa trocou o uniforme de chefe por suas roupas normais e soltou os cabelos do coque apertado. Olhou-se rapidamente no pequeno espelho do vestiário e respirou fundo, lembrando a si mesma que, independentemente de qualquer atração que pudesse sentir, a prioridade era o restaurante. O Raízes era seu sonho, seu legado. Não podia permitir que emoções passageiras comprometessem isso. Quando voltou ao salão, Rafael a esperava próximo à entrada, conversando amigavelmente com Ana. Ao vê-la, seu rosto se iluminou de uma maneira que fez o coração de Luísa pular uma batida. Pronta? Ele perguntou. Pronta, ela respondeu, percebendo que nunca havia estado menos preparada para o que quer que estivesse prestes a acontecer. O café escolhido por Rafael ficava a poucas quadras do restaurante, um lugar pequeno e aconchegante que servia grãos brasileiros de alta qualidade. A atmosfera intimista, com iluminação baixa e música ambiente suave, criava um ambiente perfeito para conversas prolongadas. Você conhece bem o bairro, comentou Luísa, enquanto se acomodavam em uma mesa discreta no fundo do estabelecimento. Moro a algumas quadras daqui, respondeu Rafael. Prefiro lugares autênticos como este a cafeterias de grandes redes. Essa informação surpreendeu Luísa. De alguma forma, imaginava que ele moraria em algum condomínio luxuoso nos Jardins ou no Alto de Pinheiros, não no Itaim. Alguma coisa errada? Perguntou Rafael, notando sua expressão. Não, nada. Só. Estou tentando conciliar o CEO bilionário com um homem que prefere cafeterias de bairro. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Acho que todos somos mais complexos do que as etiquetas que a sociedade nos dá, não é? Você, por exemplo, é muito mais que apenas chefe de cozinha. O garçom se aproximou e eles pediram 2 cafés coados na prensa francesa. A conversa fluiu naturalmente, primeiro sobre o restaurante e a proposta de parceria, depois derivando para assuntos mais pessoais. Como você se tornou o CEO de uma empresa de tecnologia? Perguntou Luísa, genuinamente curiosa. Sempre quis trabalhar nessa área? Rafael tomou um gole de café antes de responder. Na verdade, comecei como programador. Cresci na periferia de São Paulo, em Itaquera. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe costureira. Não tínhamos muito dinheiro, mas meus pais valorizavam a educação acima de tudo. Luísa o olhou com surpresa. Novamente, suas suposições sobre ele estavam sendo desafiadas. Ganhei uma bolsa para estudar ciência da computação na USP, continuou Rafael. Nos finais de semana, trabalhava consertando computadores para complementar a renda. Um dos clientes era uma pequena empresa de software que acabou me contratando como estagiário. E de estagiário você se tornou CEO. Rafael riu. Não foi tão rápido ou simples. Trabalhei por 5 anos naquela empresa, aprendendo tudo sobre o negócio. Quando percebi que tinha uma ideia para um produto melhor, pedi demissão e comecei minha própria startup em um quarto alugado, com 2 amigos da faculdade. A Tech Brasil? Sim, mas no início era apenas a Tech 3, porque éramos 3 fundadores, explicou Rafael com um toque de nostalgia. Trabalhávamos 18 horas por dia, vivíamos de miojo e café. Passamos 2 anos tentando convencer investidores, até que finalmente conseguimos nosso primeiro aporte significativo.
Havia um brilho em seus olhos quando falava sobre os primeiros dias de sua empresa. Uma paixão que Luísa reconheceu imediatamente. Era o mesmo brilho que ela sentia quando falava sobre o Raízes. Seus pais devem ser muito orgulhosos, comentou. Um lampejo de tristeza cruzou o rosto de Rafael. Meu pai faleceu antes de ver o sucesso da empresa, mas minha mãe, ela ainda mora na mesma casa em Itaquera. Se recusa a se mudar para um lugar de ricaços, como ela disse. Ela parece incrível. É sim, Rafael sorriu. Muito parecida com você, na verdade. Teimosa, autêntica, fiel às suas raízes. O elogio pegou Luísa desprevenida, fazendo-a corar levemente. Bem, acho que precisamos ser teimosos para sobreviver em nossas áreas. Tanto a tecnologia quanto a gastronomia são mundos predominantemente masculinos. Verdade, concordou Rafael. Embora eu tenha essa impressão de que você enfrentou muito mais obstáculos do que eu, ser homem em tecnologia é quase uma vantagem, não uma barreira. É refrescante ouvir um homem reconhecer isso, Luísa comentou genuinamente surpresa com sua consciência. A conversa continuou fluindo por horas, saltando de tópico em tópico com uma naturalidade que surpreendeu ambos. Falaram sobre livros favoritos. Ele gostava de ficção científica, ela de literatura latino-americana, filmes, compartilhavam um amor pelo cinema brasileiro independente e experiências de viagem. Ambos tinham percorrido o Brasil extensivamente, embora por razões diferentes. Quando o garçom educadamente informou que o café estava prestes a fechar, ambos se surpreenderam ao perceberem que já passava da meia-noite. Nossa, perdemos completamente a noção do tempo, Luísa comentou, enquanto caminhavam para fora do estabelecimento. A noite estava agradavelmente fresca, típica do outono paulistano. As ruas, normalmente congestionadas durante o dia, estavam quase vazias, dando à cidade uma atmosfera quase pacífica. Posso acompanhá-la até em casa? Ofereceu Rafael. Obrigada, mas vou pegar um Uber, respondeu Luísa, ainda mantendo uma certa distância profissional, apesar da proximidade que havia se desenvolvido durante a noite. Entendo, ele assentiu, respeitando sua decisão. Então, sobre a proposta, teve algum tempo para pensar? Luísa hesitou. A noite havia mudado muitas de suas percepções sobre Rafael. Ele não era apenas o rico empresário que ela havia imaginado inicialmente. Havia profundidade, história e valores genuínos por trás da fachada de sucesso corporativo. Estou inclinada a aceitar, admitiu finalmente, mas preciso de algumas garantias. Que tipo de garantias? Controle criativo total sobre o menu e a equipe da cozinha. Ela respondeu prontamente. E um compromisso de preservar a essência cultural do Raízes. Não quero que se torne apenas mais um restaurante lucrativo sem alma. Rafael sorriu. Concordo plenamente com ambas as condições. Na verdade, sua visão é exatamente o que torna o Raízes especial. Minha contribuição será puramente empresarial e tecnológica. E quanto à sua ideia de aplicativo para contar as histórias dos pratos? Será desenvolvido com sua supervisão completa, garantiu Rafael. Cada palavra, cada imagem terá que ser aprovada por você antes de ir ao ar. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de alívio e entusiasmo crescendo dentro dela. Talvez, contra todas as probabilidades, esta parceria pudesse realmente funcionar. Então temos um acordo. Ela estendeu a mão. Rafael a apertou, mas não a soltou imediatamente. Luísa, antes de formalizarmos isso, preciso ser honesto sobre algo. O coração dela acelerou. O quê? Meu interesse no Raízes é genuíno, mas... Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Não posso negar que também sinto uma atração por você. Não quero que isso complique nossa parceria profissional, por isso, estou sendo transparente desde já. Luísa sentiu o rosto esquentar, grata pela iluminação fraca da rua que provavelmente escondia seu rubor. Ela também sentia uma atração inegável, mas anos de experiência em um ambiente machista a haviam ensinado a ser cautelosa com relacionamentos no trabalho. Eu agradeço sua honestidade, respondeu finalmente. Mas acho que devemos manter nossa relação estritamente profissional, pelo menos por enquanto. O restaurante precisa ser a prioridade. Em vez de parecer desapontado, Rafael sorriu com admiração. Respeito completamente sua decisão. O Raízes vem em primeiro lugar.
O Uber que Luísa havia chamado chegou, interrompendo o momento. Te vejo amanhã no escritório do Sr. Peixoto para assinar os documentos? Perguntou Rafael. Às 10 horas, confirmou Luísa, entrando no carro. Boa noite, Rafael. Boa noite, chefe Luísa. Enquanto o carro se afastava, Luísa permitiu-se um pequeno sorriso. Em uma única noite, seu mundo havia virado de cabeça para baixo. O restaurante que considerava perdido agora tinha uma chance de sobreviver. E mais surpreendente ainda, havia encontrado uma conexão inesperada com alguém que parecia entendê-la. Olhando pela janela do carro para a cidade que nunca dormia completamente, Luísa sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Não apenas pelo futuro do Raízes, mas talvez, apenas talvez, por algo mais que não ousava nomear ainda. No apartamento que dividia com outros 3 amigos em um prédio antigo no centro, Rafael abriu a porta silenciosamente para não acordar os colegas. Apesar de sua fortuna, mantinha um estilo de vida relativamente modesto, preferindo investir na empresa e em projetos sociais ao invés de luxos pessoais. Deitado em sua cama, revivia a noite em sua mente. Luísa era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido. Autêntica, apaixonada, determinada. Salvar o Raízes não era apenas um bom investimento ou uma tentativa de impressioná-la, embora ele não negasse que a atração era forte. Era sobre preservar algo genuíno em uma cidade que muitas vezes parecia valorizar apenas o novo e o lucrativo. Amanhã começaria uma nova fase para ambos. Uma parceria que Rafael esperava poderia eventualmente se transformar em algo mais. Mas como Luísa havia sabiamente estabelecido, o restaurante vinha primeiro. E ele respeitaria isso, não importa quanto tempo levasse. 3 semanas se passaram desde a assinatura da parceria. O Raízes permanecia aberto, mas agora fervilhava com atividades de renovação. Uma equipe de designers trabalhava na atualização do ambiente, preservando sua essência enquanto modernizava discretamente o espaço. Desenvolvedores criavam o aplicativo que contaria a história por trás de cada prato, com fotografias de Luísa e informações sobre os produtores locais. A chefe observava tudo com uma mistura de entusiasmo e apreensão. A cada nova mudança, sua ansiedade aumentava. Será que o Raízes manteria sua alma ou se transformaria em apenas mais um restaurante da moda? Os novos uniformes chegaram, anunciou Matheus, entrando no escritório improvisado que Luísa agora ocupava nos fundos do restaurante. Quer ver? Ela assentiu, examinando criticamente as peças de tecido. Rafael havia insistido em substituir os uniformes brancos tradicionais por algo mais personalizado. O resultado era elegante, aventais em tons terrosos, com detalhes em azul, evocando as cores da terra e dos rios brasileiros. Ficaram bons, admitiu Luísa, passando os dedos pelo tecido de alta qualidade, práticos e com personalidade. A equipe vai adorar, comentou Matheus. Ei, você viu o senhor? Milionário hoje? Luísa revirou os olhos ao ouvir o apelido que Matheus insistia em usar para Rafael. Ele tem nome, sabia? E não o vi. Deve estar ocupado com a Tech Brasil. Nas últimas semanas, Rafael havia mantido sua promessa de respeitar a autoridade de Luísa na cozinha, aparecendo regularmente para reuniões, mas sempre mantendo uma distância profissional. A atração mútua que haviam admitido permanecia latente, não mencionada, mas presente em cada olhar prolongado, em cada sorriso compartilhado. Falando no diabo, murmurou Matheus, olhando pela janela. Seu sócio acabou de chegar, e não está sozinho. Luísa seguiu o olhar de Matheus e viu Rafael saindo de seu carro acompanhado por uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, vestida de maneira simples, mas digna. Quem será? Perguntou Matheus curioso. Algo na postura protetora de Rafael enquanto guiava a senhora para dentro do restaurante fez Luísa suspeitar. Acho que é a mãe dele. A mãe? Pensei que milionários escondessem suas famílias da classe trabalhadora, brincou Matheus. Nem todos são iguais, respondeu Luísa distraidamente, ajeitando o cabelo e o uniforme antes de sair para recebê-los. No salão principal, Rafael conversava animadamente com a senhora, mostrando as mudanças no ambiente. Ao ver Luísa se aproximando, seu rosto se iluminou. Luísa, que bom que está aqui, quero apresentar alguém muito especial. Ele se virou para a mulher ao seu lado com evidente carinho.
Esta é minha mãe, Dona Teresa. Mãe, esta é Luísa Santos, a chefe extraordinária de quem lhe falei. É um prazer conhecê-la, Dona Teresa. Luísa estendeu a mão, imediatamente encantada pelo calor no olhar da senhora. O prazer é meu, querida, respondeu Dona Teresa, ignorando a mão estendida para dar-lhe um abraço afetuoso. Meu filho não para de falar sobre você e este restaurante. Precisava conhecer a mulher que finalmente conseguiu fazê-lo pensar em algo além daqueles computadores. Mãe, Rafael protestou, visivelmente embaraçado. Luísa riu, sentindo-se instantaneamente à vontade com Dona Teresa. Havia algo familiar nela, a mesma autenticidade sem pretensão que reconhecia em sua própria mãe. Gostaria de conhecer a cozinha, Dona Teresa. É o coração do Raízes. Adoraria. Rafael disse que sua comida conta histórias. Estou curiosa para ver onde a mágica acontece. Enquanto Luísa guiava Dona Teresa pela cozinha, apresentando-a à equipe e mostrando os preparativos para o jantar, Rafael as observava com uma expressão que mesclava orgulho e algo mais profundo. Ver as duas mulheres mais importantes de sua vida conectando-se tão naturalmente o enchia de uma felicidade que não esperava. Você tem mãos de quem trabalha duro, comentou Dona Teresa, notando as pequenas cicatrizes e calos nas mãos de Luísa. Meu Rafael também, por mais dinheiro que tenha agora, nunca esqueceu de onde veio. Ele me contou sobre Itaquera, respondeu Luísa, enquanto preparava uma pequena degustação para a visita especial. Sobre como começou a empresa com os amigos. Foram tempos difíceis, suspirou Dona Teresa, sentando-se no pequeno banco que Luísa ofereceu. Depois que o pai dele faleceu, pensei que não conseguiríamos. Mas Rafael sempre foi determinado. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Nunca reclamava. Cada nova revelação sobre Rafael adicionava camadas à imagem que Luísa estava construindo dele. Não era apenas o CEO bem-sucedido ou o homem charmoso que a atraía, mas a história de superação, a conexão com suas raízes, o respeito pela mãe. Ele raramente me traz para conhecer seus negócios, continuou Dona Teresa, observando Luísa trabalhar. Acho que este é especial para ele. Antes que Luísa pudesse responder, Rafael entrou na cozinha. Espero que minha mãe não esteja contando histórias embaraçosas sobre minha adolescência, brincou. Ainda não chegamos nessa parte, respondeu Luísa com um sorriso. Estou preparando algo especial para Dona Teresa experimentar. Não precisava se incomodar, querida. Não é incômodo nenhum. Na verdade, tenho uma surpresa. Luísa colocou na frente de Dona Teresa um pequeno prato com um bolinho dourado. Este é um prato tradicional do Pará, terra da minha família. Chamamos de bolinho de pirarucu. O pirarucu é um peixe gigante da Amazônia, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Dona Teresa provou com curiosidade, seus olhos se arregalando de prazer. Que delícia! Tem um sabor tão puro. O segredo é o tucupi, explicou Luísa, satisfeita com a reação. E uma pitada de jambu, que dá aquele leve formigamento nos lábios. O resto da tarde transcorreu em uma atmosfera de camaradagem. Dona Teresa compartilhou histórias sobre a infância de Rafael, que ouvia meio embaraçado, meio orgulhoso. Luísa, por sua vez, falou sobre sua família no Pará, sobre as dificuldades de ser uma mulher-chefe em São Paulo, sobre seus sonhos para o Raízes. Quando chegou a hora de Dona Teresa partir, ela abraçou Luísa novamente, desta vez sussurrando em seu ouvido. Você faz meu filho feliz. Não o vejo sorrir assim desde que era menino. Rafael acompanhou a mãe até o carro, retornando alguns minutos depois para encontrar Luísa organizando os preparativos para o jantar. Sua mãe é maravilhosa, comentou Luísa sinceramente. Ela gostou muito de você, respondeu Rafael, encostando-se ao batente da porta. O que nem sempre acontece. Minha mãe tem um sexto sentido para pessoas falsas. Imagino que encontre muitas no seu círculo social. Rafael deu um sorriso amargo. Mais do que gostaria. É um dos problemas de ter dinheiro. Às vezes, é difícil saber se as pessoas gostam de você ou do que você pode oferecer. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Luísa nunca havia notado antes. Por um momento, viu além do CEO confiante, enxergando o homem que ainda carregava inseguranças e dúvidas como qualquer outro. Por isso você mantém um apartamento compartilhado em vez de comprar uma mansão? Perguntou ela,
lembrando-se de algo que ele mencionara durante sua conversa no café. Rafael pareceu surpreso por ela ter prestado atenção nesse detalhe. Parcialmente. E também porque me lembra de onde vim, de quem realmente sou além dos títulos e do dinheiro. E quem é você, Rafael Mendonça? A pergunta escapou antes que Luísa pudesse contê-la. Mais íntima do que pretendia. Seus olhares se encontraram, a tensão entre eles quase palpável no ar quente da cozinha. Alguém que está lutando para não quebrar nossa regra de manter as coisas estritamente profissionais, respondeu ele com sinceridade desarmante. O coração de Luísa acelerou. Nas últimas semanas encontrava-se pensando cada vez mais em Rafael, em como seria se permitissem explorar a atração que claramente sentiam um pelo outro. Mas o Raízes ainda era frágil, a parceria ainda recente. O restaurante tem que vir primeiro, ela repetiu, mais para si mesma do que para ele. Eu sei, Rafael assentiu, respeitando o limite que ela reafirmava. E concordo, mas talvez quando o Raízes estiver estabilizado, ele deixou a frase no ar, uma possibilidade, uma promessa para o futuro. Talvez, Luísa permitiu-se responder, surpreendendo a ambos com esta concessão. O momento foi interrompido por Mateus, que entrou na cozinha carregando caixas de verduras frescas. Chefe, os produtos da fazenda orgânica chegaram. Tem alguns ingredientes novos que você vai adorar. Rafael deu um passo para trás, retornando à postura profissional. Deixo você com seu trabalho, chefe. Tenho uma reunião com a equipe de marketing para discutir o lançamento do aplicativo. Enquanto ele saía, Luísa sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio pela interrupção que impedira qualquer avanço prematuro e uma ponta de decepção pela mesma razão. Vocês dois estão praticamente irradiando tensão sexual, comentou Mateus quando Rafael estava fora de alcance. É quase desconfortável de assistir. Cale a boca e me mostre esses vegetais, respondeu Luísa, tentando manter a seriedade apesar do rosto corado. Mateus sorriu, mas obedeceu, reconhecendo que havia limites mesmo para suas provocações amigáveis. À noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Luísa refletia sobre o dia. Conhecer Dona Teresa havia humanizado ainda mais Rafael, adicionando profundidade ao homem, que inicialmente vira apenas como um empresário rico. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Minha mãe não parou de falar sobre você durante todo o caminho para casa. Acho que tem uma nova fã. Obrigado por hoje, Rafael. Luísa sorriu para a tela, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Digitou uma resposta. Sua mãe é incrível. A maçã não cai longe da árvore. Enviou a mensagem e imediatamente acrescentou. O novo menu para a reinauguração está quase pronto. Podemos discutir amanhã? O profissionalismo no final era sua âncora, seu lembrete constante de que, independentemente dos sentimentos crescentes, o Raízes vinha primeiro, por enquanto. A reinauguração do Raízes estava marcada para dali a 3 dias. O restaurante permanecia fechado para os toques finais na decoração e para o treinamento intensivo da equipe. O novo aplicativo estava pronto, repleto de histórias, fotografias e informações sobre cada prato e seus ingredientes. Luísa não dormia direito há uma semana. Alternava entre momentos de empolgação e crises de ansiedade. E se os clientes não gostassem das mudanças? E se a imprensa criticasse a parceria com Rafael como uma comercialização da autenticidade do Raízes? Você precisa relaxar, insistiu Mateus, observando-a revisar o menu pela 20ª vez naquela manhã. Está tudo perfeito. Os pratos foram testados exaustivamente. A equipe está treinada, o ambiente ficou maravilhoso. Eu sei, suspirou Luísa, massageando as têmporas. Só quero que seja perfeito. Perfeição não existe, chefe, e você está se matando por isso. Ela sabia que Mateus estava certo, mas não conseguia evitar. O Raízes era mais que um restaurante para ela. Era a culminação de anos de trabalho duro, de pesquisa, de preservação cultural. E agora, com a parceria de Rafael, tinha a chance de se tornar algo verdadeiramente extraordinário, um farol para a gastronomia brasileira. Rafael havia se provado um sócio excepcional. Respeitava completamente a autonomia criativa de Luísa, enquanto contribuía com ideias inovadoras para o lado empresarial. O aplicativo havia sido sua visão, mas cada detalhe fora desenvolvido com o input dela. A renovação do espaço mantinha a essência acolhedora, apenas atualizando o que precisava ser modernizado.
O telefone de Luísa tocou, mostrando o nome de Rafael na tela. Nos últimos dias, eles haviam mantido contato constante, coordenando os detalhes finais. Olá, atendeu, tentando não soar tão exausta quanto se sentia. Você parece cansada, comentou Rafael imediatamente. Estou bem, só finalizando alguns detalhes do menu. O menu que você já revisou 20 vezes e está perfeito? Um pequeno sorriso escapou dos lábios de Luísa. Ele a conhecia bem demais depois de apenas algumas semanas de parceria. Talvez 21 vezes seja o segredo, brincou. Tenho uma proposta, disse Rafael. Você precisa de uma pausa. Venha comigo hoje à tarde para um lugar especial. Prometo que vai ajudar você a relaxar antes da grande noite. Rafael, não tenho tempo para... 4 horas. Ele a interrompeu gentilmente. É tudo o que peço. Se depois disso você ainda sentir que precisa voltar ao trabalho, não vou impedir. Luísa hesitou. A verdade é que poderia usar um descanso. Seus olhos ardiam de cansaço e seu nível de estresse estava comprometendo sua criatividade. Tudo bem, concordou finalmente. 4 horas. Ótimo, te pego às 2. Quando desligou, Mateus a olhava com um sorriso sugestivo. Nem comece, alertou Luísa, mas sem real severidade em sua voz. Eu não disse nada, respondeu ele, erguendo as mãos em gesto de rendição. Mas é bom ver você aceitando ajuda, mesmo que seja de um CEO ridiculamente atraente que claramente está apaixonado por você. Luísa jogou um guardanapo nele, mas não conseguiu impedir o sorriso que se formou em seu rosto. Pontualmente às 2, Rafael chegou dirigindo seu próprio carro, um modelo nacional, modesto para alguém de sua fortuna. Mais uma das surpresas que Luísa havia descoberto sobre ele. Apesar de poder comprar qualquer carro de luxo, preferia manter-se discreto. Para onde estamos indo? Perguntou ela, enquanto saíam do centro agitado de São Paulo. Surpresa, respondeu ele com um sorriso enigmático. Só posso dizer que é um lugar que significa muito para mim. E acho que você vai gostar. Eles seguiram pela rodovia Anchieta, deixando a cidade para trás. Após quase 1 hora de viagem, entraram em uma estrada secundária que levava a uma região de mata atlântica preservada. O verde intenso das árvores e o ar mais fresco já começavam a ter um efeito calmante em Luísa. Finalmente, Rafael estacionou em frente a uma propriedade modesta, mas bem cuidada. Uma casa de fazenda tradicional, com ampla varanda e telhado de cerâmica, cercada por jardins floridos e árvores frutíferas. Que lugar é este? Perguntou Luísa, encantada com a paisagem bucólica. Esta é a Fazenda Esperança, explicou Rafael caminhando ao seu lado por um caminho de pedras. Um projeto social que financio há 5 anos. É uma cooperativa de agricultura familiar que emprega pessoas em situação de vulnerabilidade. À medida que se aproximavam, Luísa notou várias pessoas trabalhando nos campos. Algumas acenaram alegremente para Rafael, que respondeu com familiaridade. Aqui cultivamos tudo organicamente, continuou ele. Frutas, legumes, ervas. Também temos uma pequena produção de mel e queijos artesanais. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, pele bronzeada pelo sol e sorriso caloroso, veio recebê-los. Rafael, que bom te ver, meu filho. Faz quase 1 mês que não aparece. Dona Zuleide, ele a abraçou afetuosamente. Desculpe a ausência. Tenho estado ocupado com um novo projeto. Voltou-se para Luísa. Esta é Luísa Santos, a chefe extraordinária de quem falei. Luísa, esta é Dona Zuleide, a alma deste lugar e a melhor produtora de queijo Minas que você já experimentou. É um prazer conhecê-la. Luísa estendeu a mão, imediatamente simpatizando com a senhora. O prazer é meu, minha filha. Rafael me contou maravilhas sobre sua comida. Venham, venham, preparei um café da tarde especial para vocês. Eles seguiram Dona Zuleide até a varanda da casa, onde uma mesa rústica estava posta com uma variedade impressionante de quitutes caseiros, pão de queijo fresquinho, bolos de fubá e milho, geleia de frutas, queijos artesanais, café coado na hora e sucos naturais. Isto parece o paraíso, comentou Luísa, percebendo subitamente quanta fome tinha. Enquanto desfrutavam da refeição, Dona Zuleide contou a história da fazenda. Havia sido uma propriedade abandonada até Rafael comprá-la e transformá-la em uma cooperativa. Agora, abrigava 10 famílias que trabalhavam juntas,
produzindo alimentos orgânicos que eram vendidos em feiras e para restaurantes selecionados em São Paulo. Antes de vir para cá eu vivia nas ruas, confidenciou Dona Zuleide. Perdi tudo depois que meu marido faleceu. Rafael não apenas me deu um teto, mas um propósito. Aqui, recuperei minha dignidade. Luísa olhou para Rafael com novos olhos. Ele parecia quase envergonhado com o elogio, desviando o olhar modestamente. A fazenda é autossustentável agora, explicou ele. Eu apenas dei o empurrão inicial. O mérito é todo deles. Após a refeição, Rafael levou Luísa para conhecer a propriedade. Caminharam por entre plantações diversas, estufas de ervas aromáticas, um pequeno apiário e a queijaria onde os produtos artesanais eram preparados com técnicas tradicionais. Por que você nunca menciona este projeto nas entrevistas? Perguntou Luísa, enquanto observavam o pôr do sol de um pequeno mirante natural nas colinas da fazenda. Rafael deu de ombros. Não faço isso para a publicidade. É algo pessoal. Tem alguma relação com seu pai? Ele a olhou surpreso pela perspicácia. Sim, meu pai sempre sonhou em ter um pedaço de terra, voltar às origens rurais da família. Nunca conseguiu realizar esse sonho. Luísa sentiu uma onda de emoção ao ver a vulnerabilidade em seus olhos. Este homem que o mundo conhecia apenas como um empresário implacável tinha um coração muito maior do que deixava transparecer. Por que me trouxe aqui hoje? Perguntou suavemente. Porque queria que você conhecesse esta parte de mim, respondeu ele com simplicidade. E porque pensei que este poderia ser um fornecedor perfeito para o Raízes. Imagina contar nos seus pratos a história destas famílias, destes alimentos cultivados com tanto amor e respeito à terra. Luísa sentiu algo se expandir em seu peito. A ideia era perfeita. Alinhava-se completamente com a filosofia do restaurante de valorizar produtores locais e preservar técnicas tradicionais. Seria maravilhoso, concordou entusiasticamente. Poderíamos criar um menu sazonal baseado no que a fazenda produz em cada época do ano. Exatamente. E no aplicativo poderíamos incluir a história de cada produtor, como a Dona Zuleide. Eles passaram a hora seguinte discutindo animadamente as possibilidades. A ansiedade de Luísa sobre a reinauguração temporariamente esquecida, enquanto seu cérebro criativo se empolgava com novas ideias. Quando perceberam, o céu já estava pontilhado de estrelas, muito mais visíveis ali do que na cidade iluminada. Acho que ultrapassamos suas 4 horas, comentou Rafael, olhando para o relógio. Não me importo, respondeu Luísa sinceramente. Este lugar é mágico. Obrigada por compartilhá-lo comigo. Sentados lado a lado no mirante, sob o céu estrelado, a proximidade entre eles parecia mais intensa que nunca. Luísa podia sentir o calor do braço de Rafael próximo ao seu, o leve aroma de sua colônia, misturado com o perfume da terra e das plantas ao redor. Luísa, Rafael se virou para ela, seu rosto parcialmente iluminado pelo luar. O que quer que ele fosse dizer foi interrompido pelo toque insistente do celular de Luísa. Era Mateus. Chefe, temos um problema, disse ele assim que ela atendeu. A geladeira principal parou de funcionar. Estamos tentando salvar os ingredientes, mas precisamos de você aqui. Estou voltando agora, respondeu Luísa, o modo chefe de emergência imediatamente ativado. Desligou e olhou para Rafael com pesar. Preciso ir. Temos uma crise no restaurante. Claro! Ele assentiu imediatamente compreensivo. Vamos. A viagem de volta foi silenciosa, ambos perdidos em pensamentos. Luísa alternava entre preocupação com a situação no restaurante e reflexões sobre o quase momento que haviam compartilhado no mirante. O que Rafael teria dito se não fossem interrompidos? Ao chegarem ao Raízes, encontraram Mateus e a equipe transferindo alimentos para coolers de emergência. O técnico já havia sido chamado, mas não chegaria antes da manhã seguinte. Precisamos de uma geladeira industrial temporária, declarou Luísa após avaliar a situação. E rápido. Já estou nisso, respondeu Rafael, pegando o telefone. Em menos de 20 minutos, ele havia localizado uma empresa que fornecia equipamentos de refrigeração de emergência e garantido a entrega em 1 hora, pagando uma taxa extra considerável pelo serviço de madrugada. Trabalhando juntos, a equipe conseguiu salvar praticamente todos os ingredientes. Quando a geladeira temporária finalmente chegou e foi instalada,
Já passava das 3 da manhã. Você é incrível em situações de crise, comentou Rafael, observando Luísa reorganizar metodicamente os alimentos salvos. Anos de experiência em cozinhas profissionais, respondeu ela com um sorriso cansado. Sempre acontece algo errado no pior momento possível. A adrenalina começava a baixar, deixando ambos exaustos. A equipe já havia sido dispensada, restando apenas eles dois no restaurante silencioso. Você deveria ir para casa descansar, sugeriu Rafael. O dia de amanhã será longo com os preparativos finais para a reinauguração. Você também, respondeu Luísa. E obrigada, por hoje, pela fazenda, por resolver a crise da geladeira, por tudo. Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que iluminava seus olhos e fazia algo revirar no estômago de Luísa. Somos uma equipe, não somos? É para isso que estou aqui. Uma equipe, repetiu ela, sentindo que a palavra não capturava adequadamente o que havia se desenvolvido entre eles. Rafael, sobre o que aconteceu na fazenda, podemos falar sobre isso depois da reinauguração, ele respondeu gentilmente. Você precisa focar no restaurante agora. Lembra? O Raízes vem primeiro. Ela assentiu, grata por sua compreensão. Depois da reinauguração, era uma promessa, um acordo tácito de que uma vez que o restaurante estivesse seguro, talvez pudessem explorar o que claramente estava crescendo entre eles. Te vejo amanhã, chefe, despediu-se Rafael, apertando levemente sua mão antes de sair. Sozinha no restaurante, Luísa sentou-se por um momento para processar o dia intenso. A visita à fazenda, a conexão com Rafael, a crise da geladeira, tudo parecia parte de uma montanha-russa emocional. Mas estranhamente, apesar do cansaço, sentia-se mais leve, mais confiante sobre a reinauguração. Olhando ao redor para o espaço renovado do Raízes, Luísa sentiu uma certeza se formar dentro dela. Este não era o fim de um sonho, como temera quando o Sr. Peixoto anunciou a venda. Era o começo de algo novo e possivelmente ainda mais extraordinário. E talvez, apenas talvez, o mesmo pudesse ser dito sobre o que estava nascendo entre ela e Rafael. Algo inesperado, inicialmente assustador, mas com potencial para se tornar algo extraordinário. Com esse pensamento reconfortante, Luísa finalmente deixou o restaurante, pronta para enfrentar o desafio da reinauguração e o que quer que viesse depois disso. O dia da reinauguração do Raízes amanheceu com céu azul e temperatura amena, como se São Paulo quisesse oferecer as melhores condições para o evento. Luísa havia chegado ao restaurante antes das 6 da manhã, apesar da noite praticamente sem sono. Cada detalhe precisava ser perfeito. Chefe, você precisa ir para casa se arrumar, insistiu Mateus às 4 da tarde. Os convidados começam a chegar às 7, e você ainda está de jeans e camiseta suja de molho. Luísa olhou para si mesma e teve que concordar. O dia havia passado em um borrão de preparativos finais, degustações, ajustes de última hora. Mas agora, tudo estava pronto. A equipe estava treinada e motivada. Os pratos impecáveis, o ambiente deslumbrante com a nova decoração que harmonizava perfeitamente tradição e contemporaneidade. Você tem razão, concordou, entregando a Mateus a lista final de verificação. Confio em você para supervisionar tudo até eu voltar. Em seu pequeno apartamento, Luísa parou em frente ao guarda-roupa aberto, insegura sobre o que vestir. Para ocasiões formais no restaurante, normalmente usava seu uniforme de chefe. Mas esta noite era diferente. Além de chefe, ela era agora sócia proprietária. E havia também a questão não resolvida com Rafael. Após algumas tentativas, decidiu-se por um vestido simples, mas elegante, em tom verde escuro, que complementava sua pele morena. O corte valorizava sua silhueta, sem ser excessivamente formal ou provocante. Prendeu os cabelos em um coque despretensioso, mas elegante, e aplicou uma maquiagem leve que realçava seus olhos castanhos. Olhando-se no espelho, Luísa mal reconheceu a mulher confiante que a encarava de volta. Quanto havia mudado em apenas 2 meses. De chefe desesperada por salvar seu restaurante à empresária, com participação societária em um dos estabelecimentos mais promissores de São Paulo. E talvez mais importante, havia mudado por dentro.
A desconfiança inicial em relação a Rafael havia dado lugar a um respeito profundo e a sentimentos que ela não ousava nomear completamente ainda. Seu telefone tocou. Era Rafael. Oi, atendeu, sentindo um frio na barriga de repente. Oi, a voz dele soava estranhamente nervosa. Só ligando para confirmar que está tudo bem. Tudo perfeitamente sob controle, assegurou Luísa. Você está a caminho? Estou quase saindo de casa. Tenho uma pequena surpresa para a noite, espero que não se importe. Que tipo de surpresa? Perguntou subitamente alerta. Chefes não gostavam de surpresas em noites importantes. Nada que vá interferir no menu ou na operação, ele garantiu rapidamente, percebendo sua preocupação. É algo pessoal. Você vai entender quando chegar. A curiosidade de Luísa foi despertada, mas ela confiava em Rafael o suficiente para saber que ele não faria nada para comprometer a reinauguração. Tudo bem, então. Nos vemos em breve. Sim. E Luísa? Sim. Houve uma pausa, como se ele estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Você está pronta para isso. Vai ser incrível. A simplicidade e sinceridade do encorajamento a tocaram profundamente. Obrigada, respondeu, a voz levemente embargada. Por tudo. Quando chegou novamente ao Raízes, o restaurante já estava transformado para a noite especial. Velas iluminavam cada mesa, arranjadas com flores nativas brasileiras. O aroma de ervas e especiarias pairava no ar. Uma pequena banda tocava MPB discreta em um canto, criando a atmosfera perfeita. Mateus assoviou quando ela entrou. Uau, chefe, está deslumbrante! Luísa corou levemente. Obrigada, está tudo pronto na cozinha? Tudo impecável. A equipe está animada e concentrada. Os primeiros convidados devem chegar em meia hora. Ela assentiu, sentindo a familiar onda de adrenalina que precedia serviços importantes. Mas desta vez havia algo mais. Um senso de propósito e realização que transcendia a ansiedade. Os primeiros a chegar foram jornalistas e influenciadores gastronômicos, seguidos por clientes fiéis que frequentavam o Raízes desde sua inauguração. O Sr. Peixoto apareceu logo depois, visivelmente impressionado com as transformações. Vocês fizeram um trabalho incrível, comentou, olhando ao redor com admiração. Nunca imaginei que o lugar pudesse ficar ainda melhor. A cada novo convidado que chegava, Luísa verificava discretamente a entrada, esperando ver Rafael. Conforme o restaurante foi enchendo e o burburinho animado crescendo, sua preocupação aumentou. Onde ele estava? Já passava das 8 quando finalmente o avistou entrando, mas não estava sozinho. Ao seu lado, para completa surpresa de Luísa, estavam seus pais. Mãe? Pai? Exclamou, atravessando o salão para abraçá-los. Como vocês... Seu sócio nos trouxe, explicou Dona Carmen, abraçando a filha com força. Enviou passagens aéreas e insistiu que não podíamos perder a grande noite da nossa filha. Os olhos de Luísa encheram-se de lágrimas enquanto abraçava o pai. Um homem de poucas palavras, mas olhar amoroso. É bom te ver prosperando, filha, disse ele simplesmente. Por cima do ombro de seu pai, Luísa encontrou o olhar de Rafael, que observava a cena com um sorriso emocionado. Obrigada, articulou silenciosamente para ele, que respondeu com um aceno discreto. A noite prosseguiu como um sonho. Os pratos foram recebidos com entusiasmo pelos convidados. Críticos gastronômicos faziam anotações animadas. O aplicativo, demonstrado em tablets disponíveis nas mesas, foi um sucesso imediato, especialmente a seção que mostrava as fotografias de Luísa e contava a história por trás de cada ingrediente. Em determinado momento, Rafael subiu ao pequeno palco improvisado e pediu a atenção de todos. Gostaria de propor um brinde, anunciou, erguendo sua taça. Ao Raízes, um lugar que vai muito além da gastronomia. É um verdadeiro portal para a cultura brasileira em sua forma mais genuína. Ele fez uma pausa, procurando Luísa com o olhar. E, principalmente, um brinde à chefe Luísa Santos, cujo talento, determinação e visão tornaram tudo isto possível. Sem ela, o Raízes seria apenas mais um restaurante. Com ela, é uma experiência transformadora. Os convidados aplaudiram entusiasticamente, erguendo suas taças em direção a Luísa, que sentiu o rosto queimar de emoção e embaraço. Rafael sinalizou para que ela se juntasse a ele no palco. Relutantemente,
Chefes geralmente preferiam o anonimato da cozinha. Luísa caminhou até ele. Algumas palavras? Sugeriu Rafael, entregando-lhe o microfone. Luísa respirou fundo, observando o salão cheio de pessoas que apreciavam sua comida, sua visão. Viu seus pais sorridentes em uma mesa próxima ao palco. Mateus e a equipe da cozinha espiando pela porta dos fundos. O Sr. Peixoto com lágrimas nos olhos. Dona Teresa, que havia chegado discretamente, sorrindo com orgulho maternal. O Raízes nasceu de uma paixão por preservar e celebrar nossa cultura gastronômica. Começou, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza conforme falava. Cada prato que servimos carrega uma história, de pescadores, agricultores, indígenas, imigrantes, pessoas que moldaram nossa identidade através da comida. Ela fez uma pausa, sentindo a emoção crescer em sua garganta. Há 2 meses, pensei que esta jornada havia chegado ao fim, mas graças a uma parceria inesperada, sorriu para Rafael, descobrimos que era apenas o começo de um novo capítulo, um capítulo onde tradição e inovação caminham juntas. Luísa ergueu sua taça. Então, meu brinde é a conexão. A forma como a comida nos conecta com nossas raízes, com nossa história. E como às vezes nos conecta com pessoas que, de outra forma, jamais conheceríamos. Seus olhos encontraram os de Rafael, comunicando silenciosamente tudo o que ainda não havia sido dito entre eles. O restaurante explodiu em aplausos. A banda retomou a música, os garçons circularam com mais champanhe, e a celebração continuou animada pela noite adentro. Horas mais tarde, quando o último convidado finalmente se foi, restavam apenas Luísa, Rafael e alguns membros da equipe finalizando a limpeza. Seus pais estão acomodados no hotel? Perguntou Luísa, retirando os sapatos de salto que começavam a incomodar depois da longa noite. Sim, acabei de receber uma mensagem da recepção confirmando que chegaram bem, respondeu Rafael. Eles adoraram conhecer você. Minha mãe disse que finalmente entendeu por que falo tanto de você. Luísa corou, mas não desviou o olhar. Havia uma nova confiança entre eles, forjada nas semanas de trabalho intenso e culminando no sucesso absoluto daquela noite. Foi uma noite perfeita, comentou, olhando ao redor do restaurante agora silencioso. Melhor do que eu poderia imaginar. Concordo. Rafael se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Você estava radiante. Seu discurso emocionou a todos. Inclusive você, provocou levemente. Especialmente eu. Seu olhar era intenso, cheio de tudo o que haviam contido nas últimas semanas. Luísa, sobre o que quase aconteceu na fazenda? Sim, ela deu um pequeno passo em sua direção, eliminando parte da distância entre eles. Eu ia dizer que... Ele respirou fundo, que você me faz querer ser uma pessoa melhor, que nunca conheci alguém tão autêntica, tão apaixonada pelo que faz, que quando te vi naquele banheiro chorando, algo mudou em mim, que a cada dia que passamos trabalhando juntos, esse sentimento só cresceu. O coração de Luísa batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. E o que você está dizendo agora? Perguntou suavemente. Que o restaurante está estabelecido, que cumprimos nossa promessa de colocá-lo em primeiro lugar. Ele deu mais um passo à frente, ficando a centímetros dela. E que agora, se você permitir, gostaria de explorar o que existe entre nós. Em resposta, Luísa eliminou a distância final entre eles, tocando suavemente seu rosto. Demorou, sussurrou, antes de puxá-lo para um beijo. Foi como se 2 mundos finalmente se alinhassem. O beijo, inicialmente hesitante, aprofundou-se com a urgência de sentimentos reprimidos por tempo demais. As mãos de Rafael envolveram gentilmente a cintura de Luísa, enquanto ela entrelaçava os dedos em seus cabelos. Quando finalmente se separaram, ambos sorriam, levemente ofegantes. Valeu a pena esperar, comentou Rafael, mantendo a próxima. Definitivamente, concordou Luísa. Embora tenha sido uma tortura. Ele riu, um som leve e feliz que ela raramente ouvia. Então, chefe Santos, o que acontece agora? Bem, senhor Mendonça. Ela respondeu com um sorriso brincalhão. Acho que precisamos de outro café. Apenas café? Ele ergueu uma sobrancelha, provocativo. Para começar, respondeu ela, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos nos dele. Temos todo o tempo do mundo agora. Juntos, saíram do Raízes para a noite paulistana.
O restaurante ficava para trás, seguro e próspero, uma fusão perfeita de tradição e inovação. Assim como eles. Dois mundos aparentemente distintos que, no final, compartilhavam as mesmas raízes profundas: paixão, autenticidade e a coragem de arriscar tudo por aquilo em que acreditavam. Enquanto caminhavam de mãos dadas pela rua iluminada, Luísa não pôde deixar de sorrir ao pensar no estranho encontro que havia começado tudo: um CEO milionário entrando no banheiro errado, encontrando uma chefe em lágrimas. Às vezes, os começos mais inusitados levavam aos destinos mais perfeitos.